Boa noite, irmãos. Um sábado, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé nesse nosso culto dessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na sua presença, Pai, mais um dia, Pai, de culto, celebração do seu santo nome, Deus. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, por cada um que vai chegar ainda, Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pela vida de cada irmão que se encontra na sua casa, Pai. Também agradecemos ao Pai e queremos colocar a vida de cada irmão que está trabalhando nesse momento, Senhor. Deus amado, assim nós estamos aqui porque nós viemos em buscar mais de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Então fica conosco, Pai, no coração de cada um que está aqui essa noite, Senhor. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor. Que nós possamos ser usados por Ti através da palavra, através do louvor, Senhor. Que seja tudo, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém, Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, de corações abertos, ó Pai, para poder te sentir, Pai, mas só, Pai, para poder te tocar e poder te alegrar com as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, não porque amamos nós, mas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por todos nós. Nós te pedimos essa noite, fica conosco, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a sua Mateus 21. Mateus, no capítulo 21, no versículo 23. A palavra do Senhor nos fala assim, que Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E mais para frente, seus irmãos depois, os irmãos podem se assentar. Mais para frente, se os irmãos tiverem a oportunidade de estar lendo, o Senhor fala que de quem eles acham que enviou ele, né? E que eles falam assim, então responderam a Jesus, não sabemos. Aí o Senhor fala para eles assim, então ele lhes disse, nem vos digo com que autoridade faço essas coisas, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas eu quis trazer esse versículo da Bíblia, porque hoje nós comemoramos o dia da escola dominical, com muita alegria, mas por causa da pandemia nós aqui ainda não retornamos, né, na escola dominical aos domingos. E a nossa escola dominical é uma escola dominical que vem assim acrescentar muito na vida dos irmãos, assim. Nós somos em poucos, na verdade, na escola dominical, mas eu sinto muita falta da escola dominical. E aí eu fiquei pensando, né? O Senhor Jesus já ensinava, né? Aí também lá no texto mais para frente, no livro de Atos, no capítulo 5, 42, fala assim: e todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Que já falando dos apóstolos, né? Que os apóstolos faziam o que o Senhor tinha mandado. Então, o Senhor Jesus foi professor, né? E ele pede para a gente também fazer o que ele falou. E aí eu fiquei pensando essa semana, quando nós poderemos voltar a ter os nossos estudos da escola dominical que
nossos alunos. Eu agradeço a Deus por isso. E aí, nesse dia, foi lançada uma vinheta do aniversário. Gostaria que os irmãos assistissem. Pedir para a irmã Luciana que está colocando uma vinheta do aniversário da escola dominical. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, show, faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Show, faça sol. Vou te encontrar na escola dominical. Faz um domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia crescer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno passa sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar. Em pleno domingo, show, faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer, sempre junto com você. Escola dominical, pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Aleluia. Glória a ti, Senhor. E aqui fala que a Igreja Metodista, a escola dominical, está completando 251 anos. Então são mais de 2 séculos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Cristo, porque pessoas não vieram a Cristo através da escola dominical, né? Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Que nós possamos retornar à nossa escola dominical, se Deus quiser. Irmãos, eu convido cada irmão a ficar na posição que quiser, sentado, de pé, ou se você puder ficar de joelhos. Esse é o momento de confissão de pecados. Esse é o momento de você se chegar ao Senhor, assim como você está, porque Ele pede. Servir a Ele do jeito que você está. Então, Senhor, nesse momento, Pai, estamos na Sua presença, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração essa noite, Pai. E se há algo que nos afasta de Ti, Senhor, nós colocamos na Sua presença, Pai, para Te pedir perdão, Deus. E nesse mundo turbuleiro, Senhor, nós somos pecadores. Através do santo sangue de Jesus, nós
colocamos nessa noite, Deus, e te pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoe, Pai, porque muitas vezes não falamos de Ti e tivemos a oportunidade de falar, Senhor. Muitas vezes, Pai, o Senhor coloca circunstâncias nas nossas vidas onde nós possamos falar de Ti, Pai, e nós não fazemos, ó Pai, através da timidez ou de uma negação, ó Pai, de que não somos capazes, Senhor, de levar a Sua palavra, de falar de Ti, Senhor. Então perdoa, Senhor. Perdoa toda a avareza, Ai, toda a mentira, Senhor, toda a preguiça, Pai. Tudo, Pai, que não te agrade. Da mesma forma, Senhor, nos limpa, Pai. Nos limpa com tuas mãos de poder, fortifica a nossa para que nós sejamos diante de Ti, Senhor, fortes, ó Pai, para poder fugir das ciladas do inimigo, Senhor, para poder não pecar mais contra Ti, Senhor. Para que nós possamos estar diante de Ti limpos, que nossas vestes estejam limpas, Pai, para que o Senhor possa ser no nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor ouve nossa oração, Senhor. Na certeza, Pai, que o Senhor já nos perdoou e que nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, eu convido os irmãos a estarem cantando o hino do Inário, o 206. É um hino bem conhecido nosso, Castelo Forte. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Nosso Deus é Pai,
essa questão ainda desse louvor. E gostaria de convidar o Ministério de Louvor e enquanto os irmãos estiverem louvando, se você puder, traga os seus dízimos e as suas ofertas, e depois do louvor, estarei pedindo para o irmão que vai pregar hoje estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos colocar em pé para louvar o nosso Deus, para declarar a Ele o nosso amor, né? Dizer a Ele que Ele é a razão da nossa esperança. Amém? Amém. Aí fora o povo diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morre, porque a nossa esperança ressuscitou. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus.
Aleluia. Vamos nos derramar na presença do Senhor. Louvá-lo, agradecê-lo e adorá-lo. Porque foi para isso que nós fomos criados. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo pode passar, teu amor.
para receber da tua semente, Pai. E ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos levá-la, Senhor amado, conosco, Jesus. E que essa semente possa, Senhor, nascer, Senhor. Que essa semente possa crescer, Senhor amado, em solo fértil, Pai querido. Que essa semente dê frutos, meu Pai. E que ao procurar frutos na árvore, Senhor, o Senhor possa encontrá-la, Jesus querido. Para que essa árvore não seja cortada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pela tua misericórdia estamos aqui, Senhor amado. Porque não somos merecedores da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Porque somos pecadores, Senhor, mas somos lavados do sangue de Jesus Cristo morto na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui agora, Senhor. Não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Porque nós estamos aqui, Senhor amado, para ouvir mais de Ti, para aprendermos mais de Ti, para simplesmente, Senhor, e exclusivamente Te adorar, Jesus. Te adorar porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Que os nossos lábios, Senhor, mesmo impuros, Pai querido, venham, Senhor amado, Te adorar, Senhor amado, com verdade, Senhor amado. Não somente, Senhor, da boca para fora, mas que o nosso coração, Senhor, esteja alinhado com o Teu coração. Que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade. E que tudo, Senhor amado, que for da Tua vontade se cumpra na nossa vida, Jesus. Porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Porque nós precisamos mais de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai querido, por sermos tão, Senhor, falhos, Pai. Mas sabemos, Pai, que temos um Deus, Senhor amado, que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas feridas, que nos fortalece. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Ti, irmãos. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, eu convido o irmão Eliezer nesse momento, pastor Eliezer. Peço para os irmãos que levantem e estendam as suas mãos em direção ao altar. Vamos abençoar. Amém. Quem será abençoado essa noite, amém? Deus amado, Deus querido, nós colocamos na Sua presença, Pai, nesse momento, Pai, a vida, Pai, do irmão, do pastor Eliezer, Senhor. Deus amado, Deus querido, Ele está de mãos abertas, ó Pai, para receber, ó Pai, Seu Espírito Santo, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai falar grandemente do nosso coração essa noite, Deus. Pai, usa, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Continua, Pai, abençoando, pois nós cremos, Senhor, que o Senhor tem abençoado, Pai. O Senhor conhece Ele pelo nome, ó Pai, então fica com Ele essa noite, Pai. Usa com poder e glória, Pai. Que o Seu Santo Espírito, Pai, esteja neste lugar, Pai. E que cada um possa senti-lo, Pai. E que cada um possa sentir o Seu tocar, o Seu falar, o Seu agir na nossa vida essa noite, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, pode orar pelos dízimos e ofertas. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos orar, pessoal, pelas nossas ofertas. Em nome de Jesus. Deus Pai, nós queremos abençoar os dízimos das ofertas. Nós queremos abençoar, ó Deus, as mãos que semearam no Teu reino. Ó Deus, o Senhor é quem dá a semente ao que semeia. Por isso, em nome do Senhor, Jesus, esteja abençoando cada irmão, cada irmã. Ó Deus, esteja provendo em cada vida para que semeie com abundância em Tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Pai, venha abençoar a Tua casa de oração aqui, cada irmão, Pai, cada família que representada, cada família que está agora, Senhor, através da internet, online. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando esses lares, essas casas, que o Senhor esteja visitando essas famílias. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nós pedimos Tua bênção, pedimos que o Senhor esteja à frente da Tua obra, que o Senhor esteja
fazendo grandes coisas, pois o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Rei da Glória, se conosco. Amém. Seja bem-vindo aqui. Fala conosco. Amém. Ministra a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar. Eu preciso me apresentar aos irmãos, né? Graças a Deus pela oportunidade. Vou desligar um pouquinho aqui, mas não vai voar. Graças a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor nesta noite e aqui em Nova Alexandria. Eu vinha quando era criança aqui com meu avô, minha avó, e graças a Deus os irmãos deram continuidade à obra, né? E o trabalho floresceu. Né? Amém. Eu estou com 41 hoje. Eu era uma criança, né? Pequeno, não sei, 6, 7 anos, eu lembro um pouco do trabalho aqui dos irmãos. E é uma bênção estar aqui hoje, né? Pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Texto muito conhecido nosso, na palavra do Senhor. Texto surpreendente, um texto assim que nos chama muita atenção. A partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do 22. Amém, irmãos? Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Deus Pai, nós pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. É a Tua palavra, aquilo que o Senhor já desejou, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Deus, nos submetemos à Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos instruir a Tua vontade, Jesus. Pois o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor está aqui, porque a Tua palavra assim nos diz. Reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles.
fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Muito conhecido da palavra de Deus para nós, onde mostra Jesus e Pedro andando sobre as águas. Algo extraordinário, né? Algo fora do comum, fora do normal, da realidade do ser humano, algo extraordinário. E Pedro foi andar sobre as águas, e os discípulos ficaram ali admirados ao ver com certeza Pedro andando sobre as águas. Mas houve medo, houve dúvida, e houve medo por causa de uma coisa muito simples, e foi o vento. O verso 21, porque o vento era contrário. E o texto nos mostra a palavra vento em 3 versículos. No versículo 24, no versículo 30 e no versículo 32. A palavra vento aparece nesses 2 versículos. E mostra que o vento, ele trouxe, agitação no barco, no versículo 24, açoitado pelas ondas. No versículo 30, mostra que o vento trouxe medo para Pedro. E no versículo 32, quando subiram no barco, o vento cessou. Jesus trouxe calmaria, o vento ficou parado, quieto, O vento forte tinha passado. E nós sabemos que a vida, ela tem as suas ventanias, as suas tempestades. Não é verdade? A vida, ela possui esses tempos de tempestade, de ventania. E muitas vezes o vento vem para nos desestruturar, para nos tirar da presença de Deus, para tirar a nossa vida do alvo, do foco da nossa salvação, da nossa vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, quando os discípulos aqui obedeceram a palavra do Senhor, de ir até o outro lado, através do barco, eles obedeceram, mas foram surpreendidos pelo vento. Mesmo com a obediência deles, no meio do caminho, foram surpreendidos pelo vento. Medo trouxe para eles pavor, especialmente para Pedro, que já estava andando sobre as águas com Jesus. Imagine você andando sobre as águas com Jesus. Algo assim. Hoje ninguém precisa sair daqui e andar sobre as águas. Porque não é isso que Deus quer. Que você vá no rio e ande sobre as águas. O que Deus quer é que você tenha fé nele. Acredite que Ele está com você em meio às tempestades da vida. Amém? Amém. Você tem um Deus vivo e fiel, que não deixa de ouvir a sua oração. Amém. Amém? As tempestades, as ventanias, elas existem. Eu pesquisei na internet, ocorreu um furacão em 2015, furacão chamado Patrícia, o nome do furacão. E esse furacão, ele atingiu ali a América Central, o sul dos Estados Unidos, ali a costa do México, o lado do Oceano Pacífico. E esse furacão chegou a ter uma velocidade de 345 km por hora. Ele causou mais de 37 milhões de dólares de prejuízo. Ele ficou
que existe. Não sei se você já passou por algum momento de ventania, assim, naturalmente falando, mas além do vento natural que sopra, existe o vento das tribulações, das coisas que ocorrem na vida. Mas com Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Mesmo que a situação pareça difícil, mesmo que você esteja ali como Pedro, né? Afundando. Mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Pedro estava afundando, mas ele clamou e Jesus prontamente estendeu a mão para ele. Glória a Deus. Clame ao Senhor. Não tenha medo de clamar ao Senhor. Clame. Glória a Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas que não sabes e não conheces. Então, muitas vezes nós estamos no meio do furacão, né, uma ventania, mas não clamamos. Deus quer que a gente clame. Deus quer que você clame, que eu clame. Fale, ore, busque a Ele, grite, né? De repente, é preciso até gritar, fala: Senhor, socorre. Como Pedro fez aqui, ó, versículo 30. Senhor, salve, socorre. De repente a situação é tão complicada que é preciso clamar socorro. Deus, tem misericórdia de mim, salva-me, tem compaixão de mim nessa situação. Vem me livrar, me libertar, vem solucionar esse problema, vem me ajudar a superar esse problema, andar por esse problema, por sobre as águas. Então Deus, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir o nosso clamor pedindo socorro. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele atende a nossa oração. Quando nós descemos aos pés do Senhor Jesus, Ele atende a nossa oração. Porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Então, quando o homem ou a mulher entende a importância de se quebrantar diante de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia da minha vida e vem me socorrer. Eu não estou conseguindo solucionar esse problema. Me ajuda. Me ajuda. Teve uma outra situação aqui mesmo no Evangelho de Mateus, voltando um pouquinho no capítulo 8, em que os discípulos também, com medo, né, do vento, do mar, clamaram ao Senhor, acordaram o Senhor. No capítulo 8, versículos 23 a 27, também mostra a força do vento e dos discípulos no barco, e Jesus dormindo, né? Muitas vezes a gente acha que Jesus está dormindo, mas Ele não está. Ele está olhando para nós nesse exato momento. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que Ele não cochila. Ele não dá nem uma cochilada. Ele está acordado e olhando para nós. Mas aqui no barco Ele estava dormindo, para testar a fé dos discípulos, né? Versículo 23, do capítulo 8. E entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Que homem é este, até os ventos e o mar lhe obedecem? Não tem igual. Não tem igual. Não existe ninguém igual ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Redentor.
E nós nos sujeitamos ao senhorio de Jesus e pedimos: Senhor, vem nos salvar, socorre-nos, salva. E aqui ele está falando: salva-nos que perecemos. E se não for o Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus sobre nós, né? O que seria de nós? Amém. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Amém. O seu favor nos alcançou. E o poder de Deus está agindo ainda hoje, irmãos. O poder de Deus vai agir até a volta do Senhor Jesus. O poder de Deus está agindo sobre a terra. Mateus, aqui mesmo, Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: o Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o poder de Deus é algo que vem para mudar a nossa história, vem para mudar as nossas vidas. Eu não sei se você já foi alcançado pelo poder de Deus, mas eu fui alcançado pelo poder de Deus. Deus fez uma obra na minha vida, e se hoje eu estou aqui falando com vocês é porque Ele realmente agiu. Glória a Deus. Porque Ele realmente me alcançou com o seu poder, com a sua graça, com o seu favor. Então o poder de Deus continua ativo sobre a terra, Amém. agindo sobre a terra. O Espírito Santo está agindo com poder e graça sobre a terra, e esse poder é que transforma as nossas vidas e situações que muitas vezes enfrentamos. É esse poder que nos ajuda, é esse poder que realmente vem para nos socorrer nas tempestades da vida. Nas tempestades da vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o Senhor é o mesmo. E Ele faz de você mais que vencedor. Mais que vencedor. Ele faz de mim mais que vencedor, mais que vencedor. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós somos mais que vencedores. Mesmo em meio às lutas, às tempestades da vida. Você tem que crer que você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Jesus poderia ter deixado Pedro afundar e afogar. Mas não foi isso que Ele fez. Salva-me, Senhor. E Ele estendeu a mão e levantou. É assim que Ele faz com a gente. Ele nos resgata. Ele segura. Tu és meu, Tu és minha. Ele nos faz novas criaturas. Ele vem ao nosso socorro, mesmo no momento em que você acha que está tudo acabado. Ele não te deixa só. Ele não te deixa só. O vento quis derrubar Pedro, colocar medo nele, afundar o discípulo, mas ele clamou. E nós temos que clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Salva-me, Senhor. Salva-me. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia. Alcança-me com a tua graça, com o teu amor, com o teu favor. Alcança-me com a tua graça, com o teu amor, com o teu favor. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Socorre-me. E ele imediatamente socorreu o apóstolo, o discípulo. O nosso Salvador quer te socorrer. O nosso Salvador quer falar com o seu coração poderosamente. Mas você tem que clamar a Ele. Salve-me, Senhor. Socorre. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto que seja, mas que você falasse com Jesus nessa hora.
compaixão da minha vida. Salva-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Fala com Ele. Ele imediatamente vem ao teu socorro. E o Espírito Santo de Deus está aqui para tirar você dessa tempestade, para tirar você dessa situação difícil que você está vivendo. Salva-me, Senhor. Tem compaixão da minha vida, socorre. Tem misericórdia de mim, pecador. Quebranta meu coração, Espírito Santo de Deus. Faz de mim uma nova criatura, para a glória do Pai, para a glória do Filho. Amém. Oh Espírito Santo, renova minha vida. Oh Santo dos Santos. O vento pode estar forte, a tempestade pode estar grande, feroz, pode estar forte contra a tua vida, mas você tem um Senhor, você tem um Salvador. Ele salva os seus. Ele salva os seus. Parece que você está afundando, mas Ele vem ao seu socorro. Ele vem nos socorrer. Ele vem trazer a nova vida para nós. Ele vem trazer a alegria da salvação. Ele vem trazer a redenção, o perdão, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Ele vem mudar a nossa história. Esse Jesus que eu proclamo, Ele está vivo. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está ressurreto. E você não vai ficar afundado. Você não vai ficar afundado em nenhuma situação, em nenhuma tempestade, em nenhum mar que queira atrapalhar a sua vida. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O guarda de Israel, Jesus Cristo, é o teu Senhor, o teu Salvador. Aleluia. Amém. E aí quando eles entraram no quarto, o que aconteceu? Cessou o vento, acalmou, parou. Quando Jesus está no barco da nossa vida, muda, o vento cessa, a tempestade passa, porque Jesus está no controle, é Jesus que está reinando, é Jesus que está governando, é Jesus que está operando em nós e através de nós. Ele disse que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele quem traz calmaria para a tua vida. Ele quem traz calmaria para a minha vida. Ele quem traz paz para o nosso coração. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você vai vencer. Mas você tem que estar segurando nas mãos da pessoa certa. Amém. Se não fosse Jesus segurar nas mãos de Pedro aqui, tem que segurar nas mãos da pessoa certa. Porque daí a vitória é certa, é garantida. Você não vai perecer, você vai vencer para sempre. Porque em todas as coisas você vai ser mais que vencedor. Mesmo em meio às lutas, mesmo diante das tempestades da vida, você já é mais que vencedor. Mais que vencedor.
Porque Jesus te ama. Porque Jesus não te deixa afundar. Ele te socorre, Ele te socorre. E nos ergue para o louvor da glória dele. Nos ergue, porque Ele tem todo o poder, nos céus e na terra, toda a autoridade, nos céus e na terra. Eles tiveram medo, Pedro teve medo, duvidou se era o Senhor mesmo, mas ele disse: não temas, não temas, não temas. Jesus, o Senhor está nesse barco chamado igreja. É Ele quem fez a igreja, é Ele quem constituiu a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Ele está no nosso barco, na nossa vida. E as portas do inferno não prevalecerão. Porque maior é o Senhor Jesus Cristo. Por isso não temas, porque eu sou contigo, meu filho e minha filha. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus que fala isso para nós. É o Senhor Jesus que acalma a tempestade do nosso coração, da nossa vida. Entregue os teus problemas para Ele nessa hora. Entregue as tuas aflições. Ele te ajuda. Ele me ajuda. Ele nos fortalece. Ele não nos deixa afundar. Feche seus olhos mais uma vez. Ouve calmaria. E fale com o Senhor mais uma vez. Santo dos Santos, livra-me das tempestades, livra-me do mal, da aparência do mal, daquilo que me afasta do Senhor. Oh, Santo dos Santos, que eu não duvide, que eu não tenha dúvida no meu coração. Tire as dúvidas. Tire as dúvidas do meu coração, da minha vida. Que eu venha crer no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Crer na tua obra, na tua palavra, que é viva, que é eficaz. Oh Jesus, os discípulos te adoraram quando o Senhor subiu no barco. E nós nesta noite aqui te adoramos, te rendemos todo o louvor, toda a adoração. Rendemos esse culto, rendemos as nossas vidas. Oh Santo Deus, acalma a tempestade, Senhor, dessa casa, dessa família, dessa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, não temas. Oh Jesus Cristo, unigênito, o Senhor está no controle. O Senhor está neste lar, nesta casa, nesta família. E nem o vento vai derrubar, em nome de Jesus. Porque maior é o Senhor Jesus Cristo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, cesse o vento, cesse. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Todo o nosso coração. Aquele último cântico. Nós louvamos, amém? Amém. Podemos louvar? Amém? Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Eis-me aqui, outra vez.
nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus, pode sentar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Eu quero agradecer em nome da igreja a boa obra do pastor Eliezer e dizer que o Senhor falou grandemente em nossos corações essa noite. E pedir para o Senhor que Ele nos, assim como Ele nos abençoou essa noite com essa palavra, que Ele possa nos abençoar e indo conosco para nossas casas. Amém. E que Ele também possa estar no lar de cada um que vai assistir esse culto online. Amém. E que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa trazer o livramento essa semana. Que o Senhor possa trazer o cuidado que só vem dele. Que o Senhor seja conosco e que o Senhor seja com você que está assistindo nesse momento. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nesse momento, alcança a pastora Isildinha, Pai, onde quer que ela esteja, Senhor. Dê um pronto restabelecimento, Pai, para a Miriam, Senhor. Que nós sabemos, ó Pai, que ela está aqui, mas que mesmo longe, Senhor, ela se preocupa com a família, Pai. Amém. E agora, nesse momento, ela pode estar lá junto com ela, Pai. Então, abençoa, Senhor. Que os seus anjos estejam ao redor do lar dela, Pai. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Também, Pai, traga segurança, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, esse caminho que ela faz aqui para a casa dela, Senhor. Que o Senhor esteja com ela a cada momento, Pai. Livrando de todo mal, Pai. E sustentando ela a cada dia, Pai. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E já te agradecemos na certeza do seu cuidado. Amém. 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 Vamos encerrar com um amém.